Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai olhar esse exercício aqui da FUVEST 2013, que é um pouquinho aqui de teoria dos movimentos, né? Então, vamos começar aí. Então, ele dá pra gente aí esse pêndulo e ele diz que ele vai começar a oscilar, né, entre as posições A e C. Então, é um pêndulozinho típico aí. Tá? E ele pergunta, então, a força resultante que atua no disco quando ele passa aqui em B. Então, ele quer a força resultante nesse ponto. Tá? Uma coisa importantíssima a manter na cabeça aqui em física. Tá? Sempre que você vê isso daqui, ó, um arco que representa parte de uma circunferência. Ok? Então, tem um arcozinho aqui, oscilação do pêndulo forma um semi-arco de uma circunferência. Vai estar ligado com uma coisinha que se chama força centrípeta. Guarda esse conceito na cabeça, que é muito importante. Então, para haver movimento circular, ou seja, para qualquer coisa no nosso universo girar em círculo ou parte de um círculo, obrigatoriamente tem que ter uma força centrípeta. Lembrando que força centrípeta é uma força que, supondo que aqui está o corpo, que atua em direção ao centro. Né? Não necessariamente é uma única força, ok? Por exemplo, faz de conta que eu tenho aqui uma bolinha, está girando em círculos, e eu prendo ela aqui por meio de um fiozinho. Então eu vou ter uma tração aqui, e aqui ela vai ter o peso para baixo também. Tá? Veja que existe atração para o centro. Deixa eu fazer esse desenho, aliás, num lugar um pouquinho melhor. Aqui, ó. Bem aqui embaixo, tá? Fica mais fácil de enxergar. Então, suponha que eu tenha tração lá apontando para o centro. E eu tenho o peso, né, dessa bolinha para baixo. A centrípeta não é só a tração, tá? Não é só o peso. A centrípeta é a resultante da tração menos o peso. Tá? Então, centrípeta é a soma de todas as forças que estão aqui na direção do centro, ou apontando para ele, ou apontando para fora. No caso, a resultante de todas tem que apontar para o centro. Então, nesse caso, a tração precisa ser maior que o peso para, no final, a resultante ser uma força apontando para o centro. Ok? Então, lá em B, né, vou desenhar aqui só a situação de B lá embaixo. Então, está aqui o fiozinho, a bolinha. Vamos lá tentar desenhar as forças. Lembrando que a força centrípeta não é uma força, digamos assim, que tem vida própria. Tá? Não é igual ao peso, que sempre existe. Não é igual à tração, que sempre existe quando tem um fio. A centrípeta nada mais é do que você desenhar todas as forças que estão na bolinha e todo mundo que estiver em direção ao centro, a resultante é a centrípeta. Então, quem que tem aqui nessa bolinha no ponto B? Sempre tem o peso para baixo. Aqui. Oh dear. E eu tenho, no caso, um fiozinho, né? Então vai ter também uma força de tração. Quem que é a resultante aqui? Então, a força resultante. T menos P ou P menos T? Lembrando, né? Precisa ver no final das contas uma resultante apontando lá para o centro, que vai fazer o papel de centrípeta. Então, nesse caso, a força resultante é T menos P. Tá? A resultante é sempre a maior menos a menor. A que vence menos a que perde. Nesse caso, tração precisa vencer para, no final, a resultante apontar para o centro. Que se o peso vencer, a força aponta para fora, não seria a força centrípeta, né? Seria uma força centrífuga aqui, que aponte para fora. Então, essa é a força resultante, que é o que vai fazer o papel de centrípeta no nosso problema. Ok? É como se fosse assim, se tivesse a tração, desenho a tração grandinha,
tem um peso que tem que ser menor do que essa tração. E quando você somar as duas, né, tem uma grandona para cima, uma pequenininha para baixo, no final dá uma resultantezinha para cima, que é a força centrípeta. Então, dá uma olhadinha nas alternativas que ele dá. Ó. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B, com haste na direção vertical é. Então, a única que condiz aí com o que a gente sabe que tem que acontecer é a alternativa B. É uma força vertical. Né? Você vê que só tem essas duas forças, tração e peso, estão ambas na direção vertical. Então, essa vai ser a direção da resultante. E tem que ser o sentido para cima, porque eu preciso que a força aponte lá para o centro para fazer o papel de centrípeta. Tudo bem? Então, isso aí, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, www.easyvest.com.br. Lá tem um botãozinho de dúvida. Envie suas dúvidas que responderemos o mais rapidamente possível. Isso aí, pessoal. Até mais.